Luffy versus Loki. A tão esperada batalha entre os dois deuses do sol, pelo visto, terminou antes mesmo de começar. O martelo de Elbaf foi batido e temos o resultado da sentença. Loki, o príncipe amaldiçoado, é na verdade inocente. Tivemos a revelação de que Loki nunca chegou a assassinar o seu próprio pai, o que muda completamente o rumo do arco de Elbaf. Pelo visto, jogaram com a vida do nosso pequeno gigante. Mas e você? Gosta de jogar? Já pensou em ser um desenvolvedor de jogos? Parece uma profissão maneira, né? Agora, e se você puder aprender isso de graça? Parece melhor ainda, né? Então, ainda hoje você tem a chance de participar da imersão Dev da Alura. Serão 5 dias de aulas gratuitas onde você vai aprender a programar do zero e de forma gratuita com os melhores profissionais do mercado. Vocês sempre me veem falando da Alura aqui no canal, mas dessa vez você tem a oportunidade de aprender isso de graça. Então corre para fazer a sua inscrição pelo link aqui embaixo ou pelo QR Code aqui na tela, porque as inscrições são por tempo limitado. Já garante a sua vaga antes do vídeo começar, porque eu sei que você vai esquecer se você deixar pro final. Combinado? E como sempre, antes da gente começar, você já sabe, lembra de deixar o seu like logo no começo do vídeo e conferir a sua inscrição com o sininho ativado aqui embaixo, porque a gente tá cada vez mais próximo da marca dos 900 mil inscritos. E para isso, eu preciso de você como parte do meu bando. Começamos o capítulo na escola de Elbaf, onde acompanhamos a criançada sonâmbula ainda sendo controlada pelos Cavaleiros Sagrados e caminhando até o seu destino, para que elas sejam sequestradas para a Terra Sagrada de Marijoa. Já Guarda-Sol consegue alcançar as crianças sem grandes dificuldades, já que elas só estão caminhando lentamente e não correndo. Mas o problema não estava em alcançar as crianças, mas sim no que acontece a seguir. Saulo tenta tocar as crianças para tentar acordá-las, mas a habilidade do Cavaleiro Sam Sommers é finalmente ativada. Uma camada de espinhos invisíveis fura a mão do gigante, impedindo que ele toque as crianças. Uma habilidade que a gente ainda não tinha conhecimento. Mais adiante no capítulo, vemos a brigada de incêndio de Elbaf indo até o foco do incêndio causado por Loki no capítulo passado. Porém, eles são impedidos de avançar por um dos pesadelos criado por outro dos Cavaleiros Sagrados, o São Kirin Han, que dá um tapa no navio voador, mandando-os para longe. Mas enquanto os poderes dos Cavaleiros Sagrados causam problemas para os habitantes de Elbaf, a cena corta para os Cavaleiros Sagrados almoçando da forma mais tranquila possível, sem precisar interferir em nada. Eles só ativaram os seus poderes e agora aproveitam para curtir um ótimo piquenique. Nesse capítulo, além de conhecermos a habilidade inédita de Sam Sommers, também vemos mais das habilidades do Kirin Han. Durante a refeição, Kirin Han diz que a comida precisa de sal, e imediatamente o Sommers pensa em sal. Logo em seguida, Kirin Han coloca ele para dormir e materializa um prato com sal que havia acabado de imaginar. Galera, então olha só que louco o que acabou de acontecer aqui. O Kirin Han consegue forçar as pessoas a dormir, algo que a gente não sabia se ainda era uma habilidade dele também, e extrair qualquer coisa do sonho delas. Mas mais do que isso, ele é capaz de obrigar você a pensar em qualquer coisa no maior estilo pensa aí no elefante cor-de-rosa, te coloca pra dormir e materializa um elefante cor-de-rosa na realidade. Então olha o nível de apelação e de liberdade que essa habilidade fornece a ele. Agora, aqui vale algumas observações quanto às limitações desse poder. Caso o alvo esteja se protegendo com o hack do armamento, é provável que a pessoa não seja forçada a dormir desse jeito. Além disso, o alvo também pode usar o hack da observação para prever e impedir que ele seja colocado para dormir, mas se o alvo for pego desatento, aí talvez não tenha muito mesmo o que fazer, né? A pessoa vai dormir e sabe-se lá se existe alguma forma dela despertar do sono por conta própria e não sendo interferido por outras pessoas. Mas, de qualquer forma, outra coisa interessante é que esse é um poder muito parecido com o da Bonnie. Se a gente parar para pensar, a Bonnie também é capaz de alterar a realidade de si mesma e de outras pessoas, transformando qualquer pessoa ou qualquer coisa que seja numa versão do que ela própria imaginar. Claro, existe a limitação dela precisar acreditar naquilo, mas pelo fato dela ser uma criança, a imaginação dela é extremamente fértil, então as possibilidades são virtualmente infinitas.
Então eu me peguei pensando lendo esse capítulo que talvez a Bonnie tenha um papel fundamental para bater de frente com essa habilidade do Kirin Han. Talvez a Bonnie possa imaginar uma realidade em que aqueles pesadelos do Kirin Han sejam na verdade sonhos. E com isso, no caso sonhos, bons, positivos, E com isso fazer com que os pesadelos se tornem algo bom. Ou ela pode só imaginar que todo mundo tenha nascido como gigante e bufar o tamanho de geral para ficar compatível com o tamanho dos pesadelos. Inclusive, no review passado, eu lancei a pedrada da Bonnie gigantificar o Sop para que ele possa ser capaz de levantar o martelo Ragnir e ter o seu grande momento nesse arco. E eu volto a insistir nessa possibilidade. Essa é uma outra outra pedrada que eu vou insistir com vocês a partir de agora, toda santa semana. Na verdade, se a gente parar pra pensar, faz muito sentido o Sop ser um protagonista nessa batalha contra esses pesadelos. O Sop, a gente sabe que é um cara que tem muito medo de tudo, e pesadelos são imaginações, justamente para causar medo nas pessoas. Então esse matchup seria uma forma do Sop enfrentar o seu próprio medo e os medos da criançada de Elbaf, que foram, materializados nessa forma de pesadelos. Olha só que interessante, Indo até mais além, talvez o Oda até faça o Kirin Han materializar o maior medo do próprio Usopp na realidade. Seja lá, o que saia daí, e que o Usopp tenha que enfrentar o seu maior pesadelo. Enfim, eu tô divagando aqui, mas eu acho que esse é um caminho muito interessante pro Usopp nesse arco, cara. Ele enfrentar o pesadelo das crianças justamente por ele ser um cara muito medroso. Tendo visto mais das habilidades dos Cavaleiros Sagrados, descobrimos que esses dois cavaleiros possuem de fato poderes de Akuma no Mi. Nos é revelado que Summers possui a fruta do espinho, enquanto Kirin Han possui a fruta do dragão modelo Kirin. Isso já era óbvio, Tava no nome do cidadão. E por que isso é um detalhe interessante? Não era óbvio, que eles tinham poderes de Akuma no Mi? Mais ou menos, não é tão simples assim. Para quem é mais inteirado nas teorias de One Piece, percebeu que quando os Gorosei, por exemplo, apareceram transformados em Egghead, nós não tivemos os nomes de suas frutas reveladas da forma que a gente sempre esteve acostumado. Não tivemos, por exemplo, o nome da fruta do Gorosei Saturno como Fruta da Aranha modelo Gyuki. Tivemos apenas o nome Gyuki no quadro de apresentação e esse mesmo formato seguiu para todos os demais Gorosei. Mas ao mesmo tempo, eles ainda claramente usam habilidades de Akuma no Mi, e o mesmo também se aplica ao Shamrock, o irmão gêmeo do Shanks, que tem uma Akuma no Mi, entre aspas, na sua espada, que seria o poder do Cérbero. Mas agora no caso do Kirin Han e do Summers, eles tiveram as suas habilidades de Akuma no Mi apresentadas de forma completa, o nome da fruta e o animal a quem ele representa. Então o que está acontecendo aqui? No caso do Summers e do Kirin Han fica um pouco mais fácil da gente entender. Eles comeram Akumas no Mi normalmente, mas tiveram poderes extras concedidos por Imo, como a habilidade do Círculo Mágico de Invocação, no caso a habilidade de teletransporte, a imortalidade e etc. Já no caso dos Gorosei, eles também tiveram esses mesmos poderes extras concedidos por Imo, mas eles não comeram Akumas no Mi. Eles provavelmente despertaram poderes de Akuma no Mi eles próprios. E como eles eram virtualmente imortais, os seus poderes nunca foram canalizados em nenhuma fruta e por isso nunca receberam uma nomenclatura formal e catalogada. Então toda essa galera, tanto os Gorosei quanto os Cavaleiros Sagrados, possuem poderes de Akuma no Mi, independente de terem comido uma fruta ou simplesmente despertado esses poderes, e somado a isso, eles também receberam poderes extras vindos direto de Imo, certo? É uma parte um pouco mais técnica, mas só para esclarecer direitinho para quem ainda ficou um pouco confuso. Indo agora para o submundo, vemos Loki mal se aguentando de pé depois de usar o seu martelo Ragnir contra a gigantesca árvore de Elbaf. Nessa página, podemos ver Loki afirmar que nenhum dos gigantes é capaz de levantar aquele martelo. Bom, como esse é um martelo que se baseia no martelo Mjolnir, a gente tinha uma dúvida se apenas aqueles considerados dignos eram capazes de levantar o martelo ou se tudo dependia apenas de força. E para você que já correu para pausar o vídeo e comentar aí que esse lance de precisar ser digno para levantar o martelo é coisa da Marvel, relaxa.
Eu sei, vocês já comentaram isso em outros vídeos, mas isso não impede que o Oda tenha se baseado no conceito usado pela Marvel. A gente viu que o Loki foi preso junto do seu martelo, então a gente não sabia o motivo disso, se era só uma questão de força ou por nenhum dos gigantes ser digno como ele, um plot que inclusive seria até interessante porque seria uma forma do Oda evidenciar que o Loki era uma pessoa de bom coração no fundo e não um canalha como a gente pensava. E agora, nesse capítulo, vimos Loki dizer que nenhum deles ali era capaz de levantar o seu martelo. O motivo para isso ainda pode ser por ninguém ali ser tão digno quanto ele, mas talvez seja mesmo só uma questão de força. Como Loki é mais forte que todos os gigantes de Elbaf, então apenas ele é capaz de levantar um martelo como aquele. Pelo menos até que a Bonnie transforme o Sop num gigante, só pra lembrar vocês. Em seguida, vimos Luffy partir para cima de Loki, mas antes que o Luffy pudesse fazer alguma coisa de fato, Loki simplesmente desaba feito bosta no chão. A tão esperada batalha entre os dois deuses do Sol, pelo visto, terminou antes mesmo de sequer começar. Cara, não é possível que o Oda não vai entregar uma luta maneira deles dois nesse arco. Eu me recuso a acreditar no negócio deles, mas eu vou falar, relaxa, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Na sequência, vemos Luffy pedir para que Loki seja tratado e os gigantes o fazem, inclusive o acorrentando de novo. Cara, aqui o Oda ele foi o maior inimigo do hype nas últimas 3 semanas, né? O cara foi solto por um mísero capítulo e já foi preso de novo. Tudo bem, o Oda ele deve soltar o monstro mais uma vez ainda durante esse arco, talvez quando a merda em Elbaf estiver tão grande ali batendo no pescoço por causa das ações dos cavaleiros sagrados e os gigantes precisarem soltar o Loki para ajudar. Quem sabe até o Luffy não seja colocado para dormir, já que o Oda sempre dá um jeito de tirar o Luffy do arco por um tempo e dar espaço para os outros personagens antes do Luffy voltar à ativa para salvar o dia, né? Inclusive eu gostei muito dessa ideia, parando pra pensar, mas convenhamos, né, foi um suspense danado até que o Loki fosse libertado pra gente não ter visto quase nada do personagem em ação. Na sequência, vemos Hyruujin se lembrar da sua infância quando seu pai Harold desejava que ele e seu irmão Loki se dessem bem. Porém, Loki só queria fazer bullying pelo Hyruujin ser um fracote, e eu sinceramente não tiro a razão dele, né? O Hyruujin é um fracote fracassado mesmo, e sentindo uma raiva imensa, Hyruujin tenta assassinar Loki por ter matado o seu pai. Porém, Loki no final do capítulo desperta mais uma vez e diz, abre aspas, não me diga que você é como o resto, pensando que eu realmente assassinei o nosso pai a sangue frio. Você não compra mesmo essa ideia, não é verdade? Galera, com essa fala, o Oda praticamente confirmou que Loki é sim inocente. Eu não acredito que ele seja santo e inocente de toda a bagunça e os crimes que ele cometeu, até porque ele acabou de colocar fogo no país de Elbaf, mas parece que ele não chegou ao ponto de assassinar o próprio pai. Eu vou dizer pra vocês, galera, que o Oda ele foi muito bom na forma como ele conduziu a gente a pensar que talvez, né, o Loki fosse inocente nos mínimos detalhes. Reparem só, primeiro ele fez com que o Luffy quisesse libertar o Loki. Sabemos que o Luffy consegue sentir as intenções das pessoas. Uma das características do Haki da Observação é isso, conseguir desenvolver uma empatia muito forte por outras pessoas. Então, mesmo que não tenha sido dito de forma explícita que o Luffy acreditava na inocência do Loki, é provável que o Luffy tenha conseguido enxergar e entender os verdadeiros sentimentos dele lá no fundo. Por isso que o Luffy insistiu tanto para libertar o Loki, porque o Luffy sentiu que o Loki lá no fundo tinha alguma bondade dentro dele. Já um outro artifício usado pelo Oda foi fazer o Loki ser chutado que nem cachorro morto pelo Shamrock e pela Gunko. O Oda fez isso com a intenção de fazer a gente sentir pena do personagem. A gente pode não ter visto ele cometendo nenhum crime, mas a gente viu esse pobre coitado sendo surrado. Então, tadinho dele. Talvez ele seja uma boa pessoa. É isso que o Oda ele quer fazer a gente pensar. Além disso, quando os Cavaleiros Sagrados conversam em Elbaf, um deles pergunta se o Shamrock foi até o país visitar o túmulo do antigo rei. Isso não significa que o Shamrock faria isso por pena ou por bondade, mas por ter tido
quem sabe um provável envolvimento direto na morte do rei Harold. Também tivemos o Loki aparentemente conversando com o gigante Jaru por um Dendemushi de forma muito amigável, e sabemos que Jaru tem até hoje a espada do antigo rei cravada na sua cabeça, sugerindo que o Jaru tenha participado da luta contra o rei Harold, mas como ele tem uma espada cravada no próprio cérebro, ele não tá lá, né, muito lúcido da cabeça para lembrar do que aconteceu direito. Inclusive tem muita gente que acredita que o rei Harold fosse um canalha, mas eu não sou muito adepto dessa ideia não. Então, somando todas essas informações, eu acredito que o mais provável que tenha acontecido seja o Shamrock ter manipulado o rei Harold, colocando o rei contra o seu próprio filho e indiretamente contra o seu próprio país, e o próprio Shamrock tenha aproveitado para assassinar o rei, basicamente instaurando o caos e gerando uma instabilidade política no país para depois poder anexar Elbaf ao governo mundial. Porém, o que Shamrock não contava era que seu irmão gêmeo Shanks iria interferir e prender o príncipe Loki, dessa forma conseguindo estabilizar novamente a política do país, mesmo com a ausência de um rei. Mas pelo menos Shanks conseguiu segurar as rédeas o suficiente para que o governo mundial não pudesse colocar as mãos em Elbaf até hoje. Beleza, Loki foi declarado inocente. E agora? Como eu disse nesse vídeo, eu acredito sim que o Loki venha a ser solto novamente, isso é óbvio que vai acontecer, e que isso venha acontecer quando a merda já estiver no pescoço. Ou seja, quando os gigantes não conseguirem lidar com os Cavaleiros Sagrados, porque todo mundo sabe que eles são buchas, eles vão precisar inevitavelmente da ajuda de Loki para salvar o reino de Elbaf. Dessa forma, o Loki pode ter a sua redenção salvando o país que ele tentou ajudar a destruir. Eu imagino muito uma cena do Hyrudin na dúvida se solta ou não o Loki, né, por tudo que ele fez e pela dúvida que ele tem quanto ao seu irmão, mas no fim decidindo acreditar na bondade do seu irmão e libertando o Loki mais uma vez. Mas e quanto ao Luffy e os Chapéus de Palha? Pode ser que o Luffy enfrente os Cavaleiros Sagrados antes do Loki ser libertado, mas que ele acabe sendo pego pela habilidade do Kirin Han e pegue no sono. O Oda costuma fazer muito isso, de fazer o Luffy ser derrotado, entre aspas, ou tirado de cena durante o arco para dar espaço para outros personagens até que o Luffy volte novamente para salvar o dia. Quantas vezes o Oda ele já não fez isso, né? Em todo o arco praticamente, então pode ser que ele faça isso de novo. Inclusive, para que o Loki não seja o grande protagonista durante a batalha final desse arco, a gente precisa lembrar que o Loki está gravemente ferido. Foi dito nesse capítulo, inclusive, que ele precisa de meses até ele conseguir se recuperar por completo, então mesmo que ele venha a ser solto para ajudar nessa batalha do reino de Elbaf, pode ser que ele não sirva de tanta coisa assim, pode ser que ele consiga ajudar em muita coisa, mas talvez o mérito final acabe indo inevitavelmente para o Luffy. Mas e quanto à batalha entre Luffy e o Loki? Quem sabe, mesmo depois do Loki ser solto, ele ainda se recuse a ajudar e a gente possa ver pelo menos uma palhinha, uma breve luta entre eles dois antes deles decidirem se aliar, mas o Loki ele já tá tão ferrado, já tá tão quase morto que se o Luffy ele der um sopro na cara do Loki, é capaz dele cair de novo e apagar. Por fim, uma outra revelação que tivemos foi sobre a linhagem de Loki possivelmente ser a mesma do ex-imperador Kaido. Vimos Loki ainda criança carregar uma clava idêntica à do Kaido, o que só reforça o aceno que o Oda vem fazendo para trazer o Kaido de volta aos holofotes, mesmo que de forma indireta através de novos flashbacks. Mas isso eu quero falar mais num próximo vídeo, então lembra de conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder esse próximo vídeo. Mas caso você queira ter uma noção do que eu tô falando, confere o meu último vídeo sobre a Big Mom que eu postei essa semana aqui no canal. E para você que esqueceu, sabia que você ia esquecer, lembra de fazer a sua inscrição na imersão Dev da Alura agora, beleza? Até a próxima, tchau!